e sempre tem existido espíritos, enfim, ainda assim Deus seria a causa primeira, porque ele sempre criou, né? Então, ele sempre foi a causa primeira, mesmo não havendo um ponto assim, né? Como pensar, por exemplo, na teoria do Big Bang, né? Que teve lá o Big Bang. Aí aquilo lá foi. Aí eu perguntar o que Deus fazia antes do Big Bang? Poderia ter outros universos, enfim, outras. Mas pela lógica, se a gente parte do princípio que Deus não é ocioso e que sempre criou, né? Então, sempre houve espírito, sempre houve mundo, sempre houve reencarnações, enfim. E até porque você tem aí uma hierarquia, né? Se você for para o funcionamento do universo, né? Então, antes da gente ser criado, já existiam espíritos puros, que já eram puros há muito tempo, né? Sempre houve essa hierarquia no universo para manter ele em funcionamento. Então, Deus sempre criou nesse sentido. Talvez pelo simples fato de quando dizemos Deus é eterno, né? Então, é um atributo. A complexidade de entender o que é eterno cria essa dificuldade, né? Mas quando, em que momento? Não, Deus sempre existiu, logo a matéria sempre existiu. Não, eu acho que não dá para separar, né? Falar assim, não, Deus em dado momento criou. Já que ele é eterno, então sempre existiu, Deus sempre existiu, logo, como ele nunca esteve inativo, nunca esteve ocioso, logo a matéria também sempre existiu. Mas lembrando que a matéria, ela é criada por Deus. Então veja que é uma complexidade, né? E aí eu, na fala do Michel, né? A minha razão ela é insuficiente para poder entender a complexidade disso. Porque uma vez que o caminho para um lado, o outro fica capenga, o outro fica falho, né? Então, o melhor é deixar assim. Por enquanto, não dá para poder discutir esse assunto, né? Vamos acreditar no que os Espíritos estão dizendo. Vamos, na verdade, obedecer. Só Deus o sabe, né? Eu acho que parte por esse princípio aí. Não sei se a minha linha de raciocínio está mais ou menos dentro aí, Michel, Eric. Não, perfeitamente, perfeitamente. Mas é isso, é entender isso, né? Deus criou, mas ele sempre criou, né? Não tem um momento específico que ele começou a criar e antes ele não fazia nada. Se você entender isso, fica mais fácil. Agora entender perfeitamente, né? Imagina a gente voltar lá, voltar e nunca chegar no começo, né? A nossa razão realmente não consegue conceber isso, né? Por isso que fala, só Deus o sabe. Michel. É isso aí. Por isso que a resposta tem que ser sempre a que os espíritos dão. Só Deus o sabe. Ah, mas não sei. Só Deus o sabe. Toda tentativa da gente raciocinar em cima propondo uma explicação, ela é contraditória. Ou ela contradiz o princípio da causalidade, ou ela contradiz os atributos de Deus. Porque a razão não consegue resolver o problema. Então, o que eu digo, a gente tem que levar a sério as limitações que os espíritos dão. Só Deus o sabe. Não tem como a gente. E é muito boa essa questão que o Eric colocou, a 37, porque ela é igual a 21, só muda, em vez dele perguntar da matéria, ele pergunta do universo. Só que aí, quando ele pergunta do universo, aí os espíritos aplicam o princípio de causalidade. Percebe? Mas por quê? Bom, isso é tratado no livro Espírito e Matéria, o Cosme trata, né? E a pista para essa resposta é o que Kardec faz antes da 37. Antes da 37, nós vamos chegar lá, quando nós chegar lá, ele dá uma definição de universo. É que eu estou percorrendo aqui para nós chegar, mas é indiferente. Mas então, tratar a causalidade do universo é diferente de tratar a causalidade da matéria. Porque o universo é feito da matéria, mas ele não é sinônimo de matéria.
Então, isso é muito importante. Mas, então, com relação ao princípio material, ou seja, aquilo que dá origem a tudo que existe materialmente, só Deus o sabe. A gente não tem como resolver a questão. A gente só sabe que há. A gente sabe que há. Aliás, quando nós chegar nas últimas questões desse capítulo, a gente vai ver Kardec vai fazer uma síntese. Nós vamos retomar tudo isso. Kardec vai mostrar o espírito existe, a matéria existe, Deus existe. Ponto. É daí para frente. Agora tentar entender o princípio, como é que se deu. Ele vai ver que o espiritismo não vai tomar partido, né? E sabiamente, se Kardec e os espíritos tivessem tomado partido, teria contradição. Então ele não tomou, né? Então é uma sabedoria muito grande o livro dos espíritos. E eu tô vendo que tem alguns comentários ali, talvez antes da gente ir para 22, eu vi que eu enxergo pequenininho aqui, o Alex perguntou. Tá aqui. Michel, diante de minha pequenez e por base dos meus estudos, acho que essa pergunta sem muito mistério. Por gentileza, se puderem me falar sobre o meu pensamento acima, se está incoerente. Ele propôs alguma coisa acima ali, Laura, se puder colocar. Até porque se a matéria já existisse como Deus, haveria outro Deus, já que o nada, nada, nada se faz. A matéria, ela não pode. Exatamente aí que está o mistério diante da nossa razão. Deus é a causa primeira, então a gente raciocina, a matéria tem que ter sido criada. Esse é o raciocínio que a gente faz, se tu aplica o princípio da causalidade. Mas se eu aplicar o princípio da causalidade, dizendo que em determinado momento a matéria existiu, então antes não tinha nada. Então, por isso que o raciocínio tem que ser a seguinte, Alex, só Deus o sabe. Qualquer tese que tu tentar colocar, a resposta vai ser só Deus o sabe. Ele disse que é um outro comentário acima. Tem algum outro comentário? Deixa eu ver. Sim, o Lauro, é o comentário que ele diz assim, referente à pergunta, penso que desde o princípio de Deus, o mesmo fez existir a matéria para seus fins. É acima dessa, o Lauro. É a que está 8, essa aí que ele está falando. Isso. Ele aplicou, ele está aplicando, logo Deus não ficou inerte por algum tempo. Deus fez a matéria. Mas e antes de fazer a matéria, o que tinha? Se ele fez em algum momento, o que tinha antes? Por isso que eu digo, a gente tem que ficar com a resposta dos espíritos. Só Deus o sabe, Alex. Qualquer tentativa da gente tentar pegar um lado, a gente vai entrar em contradição. Mas é que Deus fez. Bom, aí tu está aplicando o princípio da causalidade, mas aí entra na questão. E antes, o que havia? Então a resposta só Deus o sabe. E eu não entro em contradição com nenhuma das respostas. E a gente vê. Pode falar. Leve a sério. A gente tem que levar a sério quando os espíritos dizem que não pode, que não pode, que não pode. Claro que o que a nossa razão tenta fazer? É o que o Alex está tentando fazer. Ele está tentando usar a razão. Mas é exatamente, essa é a prova que os espíritos estão certos, percebe? Porque eu fico tentando e não tem solução que eu ache que eu não caio em contradição, mostrando que é o limite da razão. Então, por isso que a gente não tem noção do tamanho da genialidade quando eles dizem só Deus o sabe. Porque Kardec escapa desse problema e joga o problema para frente. E como eu já falei em outros estudos, o espiritismo pode jogar o problema para o futuro, porque para o espiritismo há um futuro. Percebe que genial? Para o filósofo, não. O filósofo, antes de Kardec, ele não tinha o futuro como base. O progresso do espírito, se tornando um espírito puro, adquirindo uma nova faculdade. Então, ele vai fazer o quê? Criar um sistema para tentar explicar. O espiritismo, não. Ele pode pegar essas questões e jogar para o futuro. Porque para o espiritismo há um futuro, há um espírito puro.
Então, a gente foge desse debate com o Espiritismo. É muito, muito interessante essa forma como o Espiritismo vai